Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é sempre uma honra estar compartilhando daquilo que nós mais amamos, que é a palavra de Deus. E uma honra por mais uma vez eu aqui estar juntamente com vocês nessa noite. E eu agradeço mais uma vez e honro a vida das pastoras, a pastora Edna, por esse convite especial. E que o Espírito Santo ele possa continuar tendo essa liberdade em nosso meio e que não venha ser simplesmente um falar, mas sim um agir do Espírito Santo no meu e no teu coração nessa noite. Eu gostaria que as irmãs abrissem a palavra em 2 Samuel 6. Obrigada, irmã. É uma história conhecida. A qual vai falar sobre a arca, né? Quando Davi traz a arca para Jerusalém. Eu vou estar lendo o texto, ele é um pouco extenso, mas para que nós conseguimos entrar, né, no contexto de toda a história e daquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. 2 Samuel 6, 1 em diante vai dizer: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o à casa de Abinadab, que estava em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a sua casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de maneira de faia, com harpas e com altérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Aleluias. Essa foi a palavra a qual o Senhor ele falou ao meu coração. É um período da história bem crítico, aonde a arca do Senhor ela estava em um ambiente deixada pelo povo, porque lá atrás, antes do reinado de Saul, antes de Samuel virar juiz, havia ali um sacerdote. Vai estar descrito em 1 Samuel, Eli. 1 Samuel 3. Eli
juntamente com seus 2 filhos, ele julgava Israel. E durante 40 anos, ele julgou a Israel. Só que os filhos de Eli faziam aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E, infelizmente, Eli, ele repreendeu os filhos, só que ele não teve braço forte com os seus filhos. E o Senhor, ele determinou que aquela descendência ali não existiria mais. É aonde a história entra, a história de Samuel. Samuel cresce, né? Ana chora, né? Pede ao Senhor por um filho, entrega aquele filho, e Eli cuida de Samuel, e ali Deus fala com Samuel ainda pequeno, onde a história, todos devem lembrar da história, né? Que o Senhor chama Samuel. Ali naquele momento é quando o Senhor determina e fala para Samuel para passar aquela mensagem para Eli, que ele e a casa dele. O Senhor não aceitaria mais aquela situação que estava acontecendo. E a sentença chega, e a consequência foi que os 2 filhos de Eli, que é Ófines e Finéias, eles pegam a arca, colocam a arca na frente da guerra com os filisteus. E ali eles perdem a arca e também perdem a vida. A notícia chega até Eli, ele cai da cadeira e morre. E com isso, a arca do Senhor é retirada pelos filisteus, né, do meio do povo, e leva para o povo inimigo. E quando chega, depois disso, 40 anos, Eli, juntamente com os filhos ali, julgando a Israel. E com o levar dessa arca para os filisteus, eles pegaram a arca, colocaram lá juntamente com outros deuses, e o Senhor começou a manifestar a ira dele sobre aquele povo, no meio daquele povo. E aconteceu muitas consequências, porque eles não eram o povo de Deus, a arca não deveria estar ali naquele ambiente. E o povo começou a padecer doenças, começou a padecer muito aquele povo, ficou por cerca de 7 meses no meio dos filisteus a arca do Senhor. E ali eles devolveram a Israel, e a história vai dizer que quando essa arca, eu estou contando, irmã, o contexto todo, para as irmãs entenderem aquilo que o Senhor deseja de nós nessa noite e através de nós. E quando a arca do Senhor, ela é devolvida para Israel, a palavra vai dizer, em 1 Samuel 7:2, que chega em Bet-Semes, porquanto olharam para 7:2:19. Quando chega ali, eles abrem a arca e eles olham para dentro da arca, já estava em Israel. Só de olhar para dentro da arca, o Senhor matou, a palavra vai dizer, feriu 52.000. 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar de pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, os mensageiros, os habitantes de Querite-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e faze-a subir para vós. Então vieram os homens de Queriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outreiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E é aqui que Davi entra. Quando Davi junta o povo, vai lá na casa de Abinadab para buscar a arca. Só que, se nós formos olharmos a história, a palavra aqui vai dizer que na casa de Abinadab a arca ficou durante 20 anos. Ela ficou ali esquecida, guardada, quietinha, e a presença do Senhor não se manifestou ali dentro daquela casa também. E o Samuel, ele começa a reinar,
a julgar a todo o povo de Israel. Só que na sua velhice se levanta um rei, o povo pede um rei para que pudesse estar ali em presença, que é onde vem Saul, que reina também durante um tempo. E aí que vem o reinado de Davi, que foi aonde nós lemos aqui. 2 Samuel 6, quando Davi reúne todo aquele povo e com uma boa ideia de falar, vamos lá, vamos buscar a arca. E o povo acha muito boa a ideia. Só que ele pega um carro de bois, bota a arca dentro e começa a levar para a cidade de Davi. E com isso, usar para tentar segurar a arca, ele encosta na arca e no mesmo momento, o Senhor ele abre essa ruptura e Uzá morre diante da arca do Senhor. Só que a palavra que vai dizer para nós, irmãs, que havia um homem chamado Obed-edom. E quando todo esse caos acontece ali, Davi ele se entristece e fala, vamos parar por aqui, não vamos permanecer. Eles pegam Obed-edom e colocam a arca dentro da casa de Obed-edom. E ali eles ficam. E durante os primeiros 3 meses, a palavra vai dizer que o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Eu quis contar todo o contexto dessa história para as irmãs, porque nós vamos entender que durante anos, Deus ele só queria um coração sincero diante da presença dele. Eli e a sua família foram levantados como sacerdotes, só que eles não cumpriam a função devida, eles não obedeciam a Deus como deveriam obedecer. Eles profanavam as coisas, aquilo que era santa do Senhor. E o Senhor ainda permitiu durante 40 anos, advertiu, mas Eli não quis ouvir. Eli, ele criou muito bem a Samuel, mas a tua própria casa ele foi fraco. Ele não soube guiar e nem direcionar os teus filhos. E ali, quando a ira do Senhor se acende, aquela arca é perdida, ela fica durante 7 meses, e tudo que é de ruim na vida dos inimigos acontece, eles retornam com a arca, e a arca é guardada durante 20 anos e nada acontece, irmãs. Pelo contrário, durante 20 anos o povo se entristece e começa a buscar a presença do Senhor porque não estava mais ali. A presença não estava mais no meio deles, a manifestação do Senhor não estava mais no meio deles. E o povo filisteu, ele açoitava o povo de Israel. E é aí que Samuel se levanta e começa a pregar, se arrepende. Se arrepende. Consagrem-se ao Senhor, tira todos os deuses de dentro da casa de vocês, que o Senhor ele vai trabalhar e vai agir ao nosso favor. Isso vai dizer, lá em Samuel 14, 7, se eu não me engano, quando o povo de Deus, ele tem a vitória, Samuel ele pega uma pedra ali em Mispa e coloca e faz um altar ao Senhor. Ebeneze, até aqui nos ajudou ao Senhor. E o Samuel continuou ali como profeta, como juiz e sacerdote durante 20 anos. Julgando aquele povo, guiando aquele povo, direcionando a manifestação do Senhor era através da vida de Samuel. Mas a arca continuava ali, quietinha. Saul é levantado, mas Saul não queria saber da arca. Ela continuava ali quietinha. Mas a palavra vai dizer que no tempo oportuno se levantaria um rei. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. E aqui é uma das coisas a qual nós entendemos o porquê desse chamado segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha sede, ele se importava com a presença do Pai. E ali ele pede, junta todo aquele povo e fala: como não buscaram no tempo de Saul, agora é tempo da presença vir. Davi, ele sabia que era impossível reinar sem a presença do lado. Só que não adianta ter uma boa ideia e executar de uma forma errada.
A ideia foi muito boa. Só que a ira se acendeu porque havia uma ordenança. A palavra de Deus é o nosso guia. O Senhor, Ele se importa com aquilo que está escrito e ordenado na palavra dEle. A presença de Deus, aquela arca, ela não poderia ser carregada por qualquer um e nem de qualquer forma. Havia uma forma de ser feita. Só que Davi, ele só olhou para um vazio. Ele não queria saber como era para ser feita, ele queria a arca lá. E às vezes nós nos machucamos, abrimos rupturas, feridas em nós, porque nós entendemos a nossa necessidade e até mesmo sabemos o que precisamos, mas queremos nos colocar diante da presença do Senhor de qualquer forma. E não é isso que o Senhor deseja do teu povo, da tua igreja. O Senhor, Ele quer que nós nos levantemos, sim, como mulheres transformadas, corajosas, mas que sejam temente à tua palavra. Que faça com princípios, com amor, com alegria no coração. Em Davi havia muita alegria, porque a palavra vai dizer que havia festa, alegria, cânticos, tambores ali e todo mundo muito feliz. E Davi se entristece porque aquele homem morre, mas a ação era muito boa. Mas não adianta somente uma ação boa, irmãs. Deus quer princípio no meio do povo dele. Deus quer princípio. Ele é um Deus de princípio, Ele vela pela tua palavra. Subir aqui em cima para falar dessa palavra é muita responsabilidade. Não é fácil. Porque não é sobre aquilo que eu vivo, mas é sobre aquilo que Ele fala. É sobre aquilo que Ele promete ao teu povo. É sobre aquilo que Ele libera através da tua palavra. Mas isso é necessário, obediência. E o que vai me chamar a atenção é Obed-edom. Eli, 40 anos julgando. Os filisteus, 7 meses padecendo. A arca fica na casa de Abinadab durante 20 anos. Gente, nada acontece. Mas por que na casa de Obed-edom? Um levita. 3 meses, Deus muda a história daquele homem. A palavra vai dizer que ele foi abençoado juntamente com a tua casa. E o que eu entendo, irmãs, é que quando nós nos posicionamos em obediência e fé, não é só a minha vida que é transformada, mas toda a minha casa é alcançada pela potente mão do Senhor. Existia um coração fiel, existia uma busca fiel na vida desse homem. Todo Israel estava padecendo sem a presença. A arca já não estava no meio daquele povo há muito tempo. O próprio rei busca meio de trazê-lo novamente ao lugar aonde tem que estar. E o próprio rei não consegue. Mas aquele que a história só é mencionada, Obed-edom, aqui nesse período, uma nova estação se inicia através do posicionamento de Obed-edom. Vocês entendem que antes da arca ir para a casa de Obed-edom, era só catástrofe. Deus, ele não conseguia mais liberar a bênção dele, porque o povo era desobediente, o povo fazia aquilo que não agradava ao coração. O povo não queria saber das ordens de Deus, mas Deus achou um. E quando a arca pousou ali dentro daquele lar, um milagre aconteceu. A bênção do Senhor retornou ao meio de Israel. E eu quero falar para as irmãs nessa noite. Não desista. Você carrega a presença do Pai.
Talvez você tenha lutado, buscado, e até mesmo pela sua própria força. Mas nesse momento é momento de você se posicionar, porque a obediência ela precede a bênção. Primeiro nós obedecemos e a bênção é liberada do Senhor. Você consegue compreender que através da sua busca, do seu posicionamento, um novo de Deus se inicia. Você é canal, você é portadora da presença. Aonde você habita, a manifestação do Senhor acontece. A manifestação do Senhor aconteceu na casa de um simples homem. E através da bênção ali, daqueles 3 meses, perpetuou em toda uma geração, não só de dentro da casa dele, mas também de todo o meio daquele povo. E é assim que o Senhor faz, quando nós nos posicionamos diante da presença dele. Deus quer marcar um novo tempo através do seu posicionamento. Deus tem um novo para te entregar, mas não é do seu jeito, é do jeito dele, é da forma dele, que ele já tem ordenado. A intenção pode ser boa, mas se não for com princípios, aquilo que o Senhor já tem te solicitado, já tem te instruído, não adianta. Não adianta. Nós somos portadoras da bênção. E nós não podemos reter. Quando aquela casa foi alcançada, a geração de Obed-edom foi alcançada. O texto logo após vai dizer em 1 Crônicas, Primeira Crônicas 26, 5. E os filhos de Obed-edom foram Samaías, o primogênito, Jeozabel, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peulatail, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Aqui, nessa 1 Crônicas 26, vai falar funções daqueles que foram levantados como sacerdotes, levitas na casa do Senhor. A palavra vai dizer que Obed-edom e os seus filhos e os seus netos foram ministros na casa do Senhor. E é assim que Ele quer fazer na minha geração e na sua geração. Na minha casa e na tua casa. Nós passamos alguns períodos da Bíblia aqui rapidamente, mas para mostrar que quando não são fiel, qual é o fim de cada período. Mas quando há uma fidelidade, uma ordenança, um cumprimento, um coração grato, um coração entregue, verdadeiro, sincero, a bênção chega. E ela não chega só na sua vida, porque você é portadora dela. E ela vai através de você. Então que as irmãs possam entender que há um novo tempo, que há uma chamada. Nós entendemos que Jesus está voltando para buscar uma igreja. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Jesus está voltando para buscar a tua amada. E a palavra também vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há mais tempo, irmãs. O Senhor está às portas. Muitos são os ceifeiros, mas poucos são os trabalhadores na obra, na seara. Poucos querem se levantar. Às vezes a intenção é até boa, mas querem fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Não.
O Senhor quer precisa de um que se posicione. Verdadeiramente zele pela tua palavra. Porque quando Obed-edom se posicionou dentro da casa dele, e ele cumpriu o papel dele de ministro ali dentro, o que eu entendo com isso aqui, quem é o ministro do seu lar é você. Você é a sacerdote da tua casa. Talvez o teu esposo ainda não está na mesma posição que você. Mas continue orando, não desista. Porque a bênção do Senhor alcançará o teu lar. Creia, persista. Não desista. Obed-edom, ele veio, a arca chegou até o lar dele. Mas ele se posicionou como um levita, como um ministro. Ele era conhecedor da palavra, ele sabia como é que fazia as ordenanças. E quando chegou aos ouvidos do rei, que a casa dele estava sendo abençoada pelo Senhor, o Davi lembrou das leis que Moisés havia deixado. Que os levitas foram separados, que não era de qualquer jeito. Oh, Deus. Aleluias. E ficou ali a arca, 2 Samuel 6, 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Os levitas, eles tinham uma ordenança a cada 6 passos, eles paravam e sacrificavam, até chegar no ambiente a qual permaneceria aquela arca. Eram 4, eles tinham que carregar aqui, no ombro. Davi, ele só se lembrou da palavra porque um homem chamado Obed-edom se posicionou, independente das circunstâncias alheias. Independente. Se a arca tinha chegado próximo à casa dele, dentro de um carro de boi, quando chegou a vez dele, ele fez correto. Talvez na sua caminhada você possa ter se entristecido com algumas palavras. Talvez na sua caminhada você possa ter sofrido algo. Te apresentaram um Jesus de uma forma. Quando você viu era de outra forma. Mas quando você teve o verdadeiro contato, a intimidade dentro da tua casa, você conheceu um Jesus verdadeiro. Porque a bênção do Senhor te alcançou. A ação do outro não mudou a forma de Obed-edom servir ao Senhor. Ele sabia qual era o papel dele. Ele sabia para que ele foi chamado. Ele sabia quem o levantou. Até então ele ainda não estava exercendo naquele momento. Mas quando chegou a vez dele, ele entendia e se posicionou e fez o que era para ser feito. Então, o momento que chegar a tua vez, se posiciona, se coloque sobre os pés. Faça aquilo que o Senhor já te entregou. Independente de como chegou, não murmure, mas abrace a causa. Se levante como uma ministra, como aquela que profetiza, como aquela que tem uma palavra, como aquela que tem um abraço, como aquela que é portadora da bênção
da ordenança do Senhor. Porque aí você vai ver que através de você, todo mundo vai ser alcançado. Porque é necessário que um se levante. É necessário que um faça para que a bênção do Senhor venha e canalize ali. E aí Davi falou, opa, peraí, agora nós vamos fazer da forma correta. Porque há uma ordenança e não é da forma que eu tinha feito. E Davi se retrata, chama os levitas e faz agora da forma certa. Então, o que eu entendo é que não é pelo meu muito falar, mas é a forma que eu me posiciono. Se posiciona, irmã. Se levanta. Exerça. Seja forte e corajosa. Não temas, porque Deus, sim, Ele é contigo. Se Ele te levantou, Ele vai resguardar você e a sua casa. E tudo aquilo que você tem feito irá perpetuar na sua descendência. Irá alcançar a tua casa, a tua família. Um novo tempo irá se iniciar através de você, através da sua busca, através da sua entrega, através daquilo que o Senhor já te levantou a fazer. Então não temas, não tenha medo, porque quem te guiará é o Senhor. Quem colocará palavras na tua boca é o Senhor. Porque quem te chama é Ele. Então não temas. Assuma o controle daquilo que o Senhor já te entregou. E se posicione. Seja você marcada por esse novo tempo. Portadora da bênção. E que a tua casa seja a resposta de oração. Na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, no meio da sua parentela, que você venha ser a diferença, no meio daqueles que precisam entender o que é servir ao Senhor verdadeiramente. Aleluias. Até aqui me trouxe o Senhor. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Que o Espírito Santo, Ele possa continuar conduzindo, palestrando ao teu coração. Eu não vim aqui para trazer uma palavra bonita, mas eu vim aqui com uma ordenança, temendo ao Senhor. Mas eu sou muito grata, porque eu sei que não é pela minha força. Porque se fosse pela minha força, vocês podem ter certeza que aqui eu não estaria. Mas há um coração que reconhece uma pessoa fraca, mas com um Deus tão forte. Aquele que tudo pode, porque nunca vai ser sobre nós, mas sim sobre quem Ele é em nós. Então se levante-se, mulher. Não tenha medo. É um tempo novo sobre você e sobre os teus. Toma posse dessa palavra e faça a diferença, independente de como chegar à tua mão. Levante-se, cuide, zele, porque o Senhor vai te abençoar. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.